Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje a gente começa uma série de programas especiais sobre a COP30 com a Giovana Girardi falando com a gente diretamente de Belém. Nesse programa a gente vai falar sobre como estão os primeiros dias de conferência, como estão as primeiras conversas e a estrutura da cidade enquanto o mundo enfrenta tornados e furacões. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Vamos começar então esse primeiro bloco, né? E como a gente comentou no programa anterior, a partir deste programa a gente vai falar com a Giovana diretamente de Belém. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Joia, né? Acabou que a abertura da COP, ela foi marcada aí, né, pelo tornado, né? Na verdade, que teve na cidade de Rio Bonito, no Paraná, com ventos de até 300 km por hora. Cenas horríveis aí que todo mundo já presenciou, né? Viu também nas redes sociais. E a gente tem muita coisa para falar sobre a COP, né? Mas para começar nossa conversa, tem uma dúvida se esse desastre teve alguma repercussão nas conversas por aí, afinal de contas, né? É verdade. Então, gente, estou aqui em Belém. Na verdade, vocês não vão ver muito de Belém aqui atrás de mim, nem da COP, porque tá uma barulheira tão grande lá fora que eu vim para uma quiet room, para uma sala silenciosa. Mas sim, a gente está gravando na terça-feira, então a COP começou nessa segunda-feira, né? E esse tornado que aconteceu no fim de semana realmente esteve na boca de muitos líderes, de organizações da sociedade civil, como um exemplo do que a gente tende a ver cada vez mais. A gente já está vendo, né, um aumento da ocorrência de eventos extremos e a gente tende a ver cada vez mais. Ontem, quando o presidente Lula abriu a conferência do clima, ele citou, né, ele falou: a mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. E aí ele citou o tornado que atingiu o Paraná, mas também o furacão Melissa, que atingiu o Caribe recentemente. Em outras falas, pessoas lembraram que nas Filipinas, 2 tufões em sequência deixaram mais de 200 mortos recentemente, evacuando mais de 1 milhão de pessoas. No Paraná, né, em Rio Bonito, a gente viu essas cenas horríveis, né, que em alguns minutos a cidade inteira ficou no chão, né? Então, assim, as pessoas com certeza assim, aproveitaram, né, esses eventos que estão acontecendo agora justamente para falar: gente, é agora, isso está acontecendo agora, a gente tem que agir agora, né? Então, Giovana, por aqui ficou uma discussão se tinha tido falha da meteorologia, mas pelo que eu andei lendo e ouvindo de meteorologistas, um tornado prevê com precisão aonde vai ser, né? Já tinham alertas para a região. É muito difícil, né? Mesmo nos Estados Unidos, que tem aqueles radares de alta tecnologia, às vezes eles conseguem prever 15 minutos antes, e aí eles têm abrigos para as pessoas irem, que não é o caso aqui. Talvez a gente tenha que investir mais, né, nesses sistemas de prevenção com essa questão das mudanças climáticas. E é isso que eu ia te perguntar também, que por aqui eu vi que alguns veículos de imprensa cravaram que era por causa das mudanças climáticas, que o tornado tinha tomado essas proporções, e outros disseram que ainda estava sendo estudado. Dá para dizer que realmente ele é fruto das mudanças climáticas? Assim, Marina, realmente, né, como ele aconteceu agora no fim de semana, existe uma linha da ciência que se desenvolveu muito nos últimos anos, que eles chamam de ciência da atribuição, que é justamente tentar pegar quando ocorre um evento extremo e fazer cálculos para ver, tentar estimar se ele seria um evento que poderia ocorrer dentro da variabilidade natural que a gente tem do clima, né? Assim, as coisas acontecem, mas acontecem, tipo, de vez em quando, né? E aí eles tentam fazer esses cálculos, que é essa ciência de atribuição, para justamente calcular se
esse evento especificamente se tornou mais ou menos, mais provável, né, no caso. A tentativa de cálculo é justamente essa, se esse tipo de evento se tornou mais provável por conta das mudanças climáticas. Esse tipo de ciência da atribuição tem sido até bastante rápido em fazer esses cálculos, mas eu acredito que não em apenas alguns dias, assim, muito provavelmente em breve a gente vai ver, em breve mesmo, né? Talvez semana que vem, na próxima, alguém já esteja fazendo, porque os últimos eventos que aconteceram, o próprio furacão Melissa, né, que eu comentei agora, já saiu um estudo de atribuição, por exemplo, falando que ele se tornou mais provável por causa da mudança do clima. Mas, de todo modo, mesmo a gente não tendo como cravar sem, né, com certeza isso, o que a gente tem? Mesmo quando a gente pensa na variabilidade natural do clima, né? Essas coisas eventualmente podem acontecer. Mas o que a gente entende, né? A ciência entende, eu estou aqui reproduzindo a ciência, é que a gente já está com uma temperatura de 1,5 graus, mais ou menos, mais quente do que era antes da Revolução Industrial. Então, mesmo que esse evento fosse acontecer agora, dentro dessa variabilidade natural do clima, digamos assim, a gente já está com uma atmosfera 1,5 graus mais quente. E o que significa quente? Calor é energia, né? Então você tem uma energia na atmosfera que tende a tornar esse tipo de evento mais intenso, principalmente. Então, quando vem, às vezes, desse tipo de coisa, sei lá, né, essas coisas de ciclone extratropical, a gente vem ouvindo falar já há alguns anos, né, que atingem a costa do sul do país. Mas quando você tem esse sistema, né, o sistema climático com mais energia rolando, a tendência é imaginar que quando vem um evento desses, ele tende a vir mais extremo. Então, é um pouco nessa linha, mas a cada vez, né, que a gente vê um grande desastre, um tempo depois, algumas semanas depois, vem um desses estudos de atribuição e fala, se não fossem as mudanças climáticas, ou por que existem as mudanças climáticas, né, o aquecimento global, este tipo de evento se tornou X vezes mais possível de acontecer e se tornou X vezes mais forte. Então, infelizmente, as coisas têm sido associadas, a gente não tem de fato como cravar agora sobre esse tornado, porque ainda não saiu esse estudo, mas é um pouco esse o cenário que tem se colocado nesses eventos extremos, sabe? Então a urgência está bem clara aí, né? E daí eu estou curiosa para saber, né? Falando de outro tipo de clima, um clima mais político, como é que repercutiram os discursos do Lula por aí? Porque aqui, principalmente por ele ter citado diretamente a necessidade de superar os combustíveis fósseis, né? Veio uma impressão de que isso iria animar os negociadores, que isso traz assim um clima de otimismo. Isso se manteve? Há uma disposição maior dos países em colaborar? Como é que você está sentindo aí? Sabe que essa COP está incrivelmente com um bom humor, assim, esse começo de COP, né? E foi muito, assim, realmente a Conferência de Belém, até por conta de muitas daquelas dificuldades que a gente veio mencionando, né, ao longo do ano, hospedagem, infraestrutura, né, a capacidade dos países virem para cá, foi se criando algumas inovações para tentar facilitar as coisas, né? E uma das inovações realmente foi essa ideia de trazer a cúpula dos líderes para antes mesmo da COP começar. Então, as mensagens que os líderes, né, mundiais que estavam aqui em Belém na semana passada, elas já foram passadas antes mesmo da COP começar. E isso é muito bom, porque dia 1, né, segunda-feira, o foco já foi diretamente para as negociações. Você não perde, por exemplo, na COP do ano passado, de Baku, em outras COPs, às vezes, muitas vezes, né, tinha essas reuniões de líderes, tipo, nos 2 primeiros dias da COP. E aí, até que a coisa engrena, você perde uns dias preciosos de negociação, lembrando que é um processo, assim, que ocorre ao longo de 2 semanas, né? Então, num processo de 15 dias aí, 14 dias, você perder 1, 2, 3 com barulho, às vezes é ruim. Então, o fato de ter tido essa cúpula dos líderes antes já foi um bom sinal. Mas, de fato, o presidente Lula ter trazido diversas vezes, né, na cúpula dos líderes, ele falou que ele achava que a COP tinha que trazer
a expressão, né, o jargão que eles usam é um mapa do caminho, e aí ele fala um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis, né, respondendo a uma decisão que foi tomada há 2 anos em Dubai. Então, quando ele fala isso, isso passa, dá o tom para a negociação, entendeu? Porque isso é realmente assim, é o líder do país, né? O principal, claro, ele não é negociador, mas ele passa a mensagem para os negociadores. Então, realmente, isso foi muito bem interpretado pela sociedade civil, por exemplo. A gente fala assim, ótimo que isso tenha sido citado. E aí, nesta segunda-feira, né, quando ele abre efetivamente a Conferência do Clima, né? A delegação brasileira, o embaixador André Correia do Lago assume oficialmente a presidência da COP, né, ganha o martelinho lá das decisões, e aí o presidente Lula fez um discurso e novamente ele falou dessa questão do mapa do caminho. Então isso é muito interessante. E aí o que a gente vê, né, segunda-feira, ele faz o discurso dele, ele vai embora, e aí começa então, né, o André Correia do Lago assume ali as rédeas do negócio e começa a tocar. E uma coisa que aconteceu, assim, ela é um pouco técnica, mas eu acho que é interessante para a gente sentir o humor das negociações aqui. Rapidamente se aprovou a agenda da negociação. E parece uma coisa meio óbvia, né? Você vai começar uma negociação, você concorda ali com o que você vai dizer. Mas, gente, isso nos últimos anos se tornou um belo do enrosco. Porque chega na hora H de, todo mundo concorda com a agenda? Não, mas eu queria tal coisa e a gente não chegou num acordo, né? Um país falando, outro país falando, não, mas se entrar isso aqui, vai sair outra coisa. E realmente, por exemplo, acho que o ano passado em Baku foram 2 dias, mais ou menos, 2 dias úteis, né? Se a gente pensar ali em termos de negociação, para se fechar a agenda. E ontem, na primeira martelada lá do André Correia do Lago, essa agenda estava aprovada. Isso é legal, assim, é muito legal porque mostra que a diplomacia brasileira atuou já no fim de semana, já na semana passada, para ir tentando resolver essas aparas, porque de fato havia uma preocupação de que a agenda, eles usam a expressão em inglês, né, uma agenda fight, uma luta pela agenda que poderia, por exemplo, adiar um pouco o início das negociações. Essa luta de agenda não aconteceu porque eles conseguiram fazer um bem bolado aí já no domingo à noite. No domingo à noite o clima estava meio quente ainda e eles conseguiram superar isso. Então isso é legal. Por quê? Porque a gente já começa a tocar as coisas, né? E aí, conversando com isso que a gente falou no começo do programa sobre a questão dos desastres, uma das respostas que se espera aqui da COP é aquela questão da adaptação que a gente tinha falado no episódio da semana passada, né? Os tais objetivos globais de adaptação. E é isso, né? A gente precisa adaptar não só as nossas obras, né, para que elas não desmoronem numa eventual ventania, ou não alaguem, numa enchente, uma ponte num desmonte, né, num temporal, mas também formas de previsão, inclusive, né, de você ter melhores sistemas meteorológicos para justamente, enfim, tentar antever da melhor forma possível. E aí já até tem, assim, nesse clima aí de bom humor, uma expectativa de que talvez esses objetivos de adaptação já sejam talvez decididos ainda nesta primeira semana de COP, e aí a gente fica nessa esperança aí do que vai vir desse lance dos combustíveis fósseis, claro, mas isso, se for, vai ser provavelmente a última decisão que a gente vai ver, e também se vai ter avanço em relação a financiamento. E sobre as NDCs, o que você achou das metas? É verdade, isso também é uma outra coisa bastante interessante, porque NDCs, né, como todo mundo vai se lembrar, são as metas climáticas de cada país, eles precisavam apresentar novas metas agora, esse ano, e isso foi demorando muito, assim, num primeiro momento, a previsão inicial era que fossem entregues até fevereiro, aí não foram, né, tinha pouquíssimas em fevereiro. Aí colocaram como prazo até a Assembleia Geral da ONU, que foi em setembro, e quando chegou setembro, 30 de setembro, a gente tinha 64 NDCs entregues só em todo o mundo. E agora, com o começo da COP, né, então semana passada e aí o comecinho dessa, fim de semana, teve um monte de NDC que foi depositada, que eles falam, né, que é
pessoal fez o upload, né, do documento no site da Convenção do Clima da ONU. E isso também tem sido visto como um comprometimento, né? Assim, os países estão engajados na questão climática, estão comprometidos né, agir contra a questão climática, mesmo fugindo um pouco do prazo, eles entregaram suas metas novas, e aí tem um grupo, né, dentro da Convenção do Clima da ONU que faz um cálculo, né, ele pega essas NDCs e calcula ali o que elas nos indicam. E quando só tinha 64, não dava para fazer muita conta, porque era muito pouco, essas 64 representavam 30% das emissões do planeta, não dava para ir muito além. E agora, com essas, acho que são 111, esse número está mudando a cada momento, eles já conseguem prever um pouco mais, né? Então, eles começam, assim, é muito interessante, porque parece que pela primeira vez a gente vai começar a ver a curva de emissões, mesmo depois do Acordo de Paris, ela continuava subindo, e parece que agora, se essas NDCs todas forem cumpridas, a gente começa a ver essa curva baixando. E assim, né, é aquela coisa de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Ainda não é o suficiente para manter a temperatura em 1,5 grau, porém, a gente vê que começa a ter um movimento descendente. O que, honestamente, gente, assim, a gente precisa de boas notícias, né? Então, acho que a gente precisa começar a olhar para as coisas, tipo, com um pouco de... Pô, legal, tá indo. Maravilha, Giovana. A gente já tem ainda algumas perguntas aí para te fazer sobre esses primeiros dias da COP, mas vai ficar para o segundo bloco, porque por enquanto a gente vai para o quadro A Trombeta da Semana, que vem aí logo depois da vinheta. E nos últimos dias, uma empresa de tecnologia lançou a primeira versão do que seria o primeiro robô doméstico do mundo. Com 1,68 de altura e projetado com inteligência artificial, o Neo conseguiria executar tarefas como lavar louças, dobrar roupas e buscar objetos na geladeira. Antes de se animar, saiba que por enquanto o robô vai ser vendido por $20 mil, ou R$100 mil. Obviamente, muito rico que faz cara torta para pagar diaristas e outros funcionários decentemente vai desembolsar esse valor para fazer média nas redes sociais. Mas tem um detalhe mais interessante nessa história. O Neo ainda não é totalmente autônomo, então ele precisa de um controlador operado à distância. Esse controlador acessa a câmera do robô para executar as tarefas, então na prática é mais um jeito de dar a uma empresa de tecnologia acesso a dados valiosos de sua vida íntima. Bom, a sua não, né? A vida de quem pode pagar $20 mil num boneco com uma câmera. Parece que a onda da robótica vem aí e vai fazer a gente ter saudade de quando as IAs transformavam as nossas fotos em desenhos japoneses. E essa foi mais uma trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, começando então o segundo bloco e como sempre fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia Fim do Mundo onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do podcast nas plataformas. Você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, ou também deixar um comentário bem bacana para a gente no YouTube ou no Spotify. Seja o nosso profeta do apocalipse e traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Muito bem, voltando então com a Giovana, diretamente de Belém. Giovana, quero começar esse segundo bloco te perguntando sobre, no fim das contas, como que ficou aí a estrutura de Belém, né, para receber pessoas do mundo todo, né? A gente está bem na foto ou a gente está passando vergonha? Você que já teve em várias outras conferências, pode contar para a gente. Assim, sabe, eu acho que a boa parte da imprensa nos últimos, principalmente na semana passada, né, focou, uma coxinha R$30, né, a gente ouviu muito esse papo, assim, COP sempre é comida cara, sabe, eu me lembro de, sei lá, tomar um café com leite no ano passado em Baku e era, sei lá, minha memória não tá me fugindo aqui, era tipo uns R$100. Então, assim, claro, COP é cara, porque funciona dentro, né, de uma moeda que é dólar. Enfim, eu acho, e eu tendo, concordar aí com o presidente Lula, que é uma COP na Amazônia, né, gente? É uma COP numa cidade que tem, ela em si, vários problemas, né, que eles tentaram solucionar, assim, eu conversei com algumas pessoas na cidade, tipo a minha vizinha no prédio onde a gente está hospedada, motorista de táxi,
sei lá, uma pessoa num restaurante, tem uma sensação de que para a cidade teve algumas melhoras importantes, né? Tem uns legados aí que vão ficar para a cidade. Eu acho que a gente, sei lá, tem que valorizar isso de alguma maneira. A cidade recebe muito bem, né? Belém é de uma hospitalidade incrível, assim, todo mundo está sendo muito gentil, muito simpático, todo mundo está tentando ajudar de alguma maneira, então eu acho que tudo isso é muito bacana. Agora, isso tudo posto, é claro que tem problemas aqui dentro. Eu acho que tem umas questões meio até de logística, sei lá, às vezes o banheiro não tem água. Por outro lado, ontem, segunda-feira, caiu uma baita chuva aqui em Belém, à tarde, chuva amazônica, assim, bastante forte, e a gente tem um teto, e aí a gente começou a ver que tinha umidade, assim, no teto, e aí começou a ter goteira mesmo aqui dentro. Enfim, tem essas coisas, sabe? Chegou a faltar comida na segunda-feira, criaram aí algumas coisas que são um pouco sei lá, estranhas, assim, porque em toda a COP meio virou praxe, assim, até por uma questão de sustentabilidade, né? Eles dão uma garrafinha de água para a gente quando começa a COP, né? Cada participante ganha sua garrafinha de água e tem filtros espalhados por todos os lados. Você, né? Enche ali sua garrafinha, você tem água o tempo todo. Isso existe, né? Temos a garrafinha, uma garrafinha lindinha com curupira, super bonitinho, bem desenhado. Tem filtro para todos os lados, mas ainda assim eles fizeram algum tipo de acordo, por exemplo, com a Heineken, que tem aquela água em lata. Então a gente tem água em lata aqui. Eu fico pensando, mas para que a gente tem água em lata, né? Se todo mundo pode encher a sua garrafinha. Se todo mundo vai falar latinha de alumínio é reciclável, tá? Mas reciclagem é mais energia, né? Assim, sabe, quando você fica pensando, para quê, né? Mas eu acho que tá funcionando. E olha, o pessoal falou todo da comida de R$ 30, queria lembrar da coxinha. Ó, bacaníssimo. Fizeram um restaurante, restaurante sócio bio, alguma coisa assim, que é produtos da agricultura florestal, agricultura familiar. Eles fizeram um restaurante que é tipo um bandejão, e aí você chega, você tem arroz, você tem feijão, você tem um franguinho, uma carninha, uma, né, farinha de mandioca, tem um suquinho, tem uma saladinha, e você paga só R$ 40 e pode comer, e tá lá, assim, um sucesso. Esse restaurante, tá todo mundo indo lá, inclusive os gringos. Tem gente falando até que o tempero da comida do Pará e o carinho das pessoas vai ajudar nas negociações, né? Mas fiquei pensando naquilo que a gente sempre falou, né? Da importância da COP ser na Amazônia, que você até lembrou agora. Você acha que isso influencia de alguma maneira o debate? Você acha, por exemplo, que as questões que envolvem a Amazônia vão ser mais bem tratadas? Aliás, acho que seria legal você dizer o que exatamente ligado diretamente à Amazônia está sendo discutido na COP. Eu acho que, assim, de fato, né? Quando você está num país frio, como foi Baku ano passado, difícil lembrar que está acontecendo um aquecimento global, né? Agora vem para Belém, né? E o calor que é esta cidade, meu senhor amado, né? É uma coisa que você enxerga um pouco mais a realidade, né? E aí eu acho que a realidade em diversos aspectos, uma realidade de desigualdade social, óbvio, né? Assim, a gente está numa cidade que tem sérios problemas ainda de não ter saneamento básico, né? A taxa de saneamento básico da cidade, do Pará, mas enfim, de Belém, ela é muito baixa né, e o calor, assim, a cidade está aquecendo. Até aqui na COP mesmo foi lançada uma plataforma criada por organizações de justiça climática. Eles criaram um negócio que eles chamam de painel climático de Belém. E aí eles falam que quase 70% dos lares em Belém estão em áreas de muito alta temperatura. Porque, sei lá, a gente está no meio da Amazônia, mas a gente está numa cidade, né? A gente está na Amazônia urbana. E tem áreas aqui na cidade que não tem árvore, né? Então, assim, você ter 70% dos lares com altas temperaturas, né? Sendo que a hora que você olha quem mora em favela, aí favela é praticamente todo mundo vivendo numa condição de alta temperatura, ou que 1 a cada 2 lares estão em áreas com risco de inundação.
E aí você vê, assim, ontem, né, eu contei dessa chuva forte que teve aqui, e algumas pessoas que foram embora um pouquinho depois que a chuva passou, e você vê, assim, fica com uma lâmina de água mesmo, rolaram até alguns videozinhos das pessoas realmente com o pé na água, né? Assim, eu acho que você vê um pouco essa realidade do que é a Amazônia, né? E principalmente a Amazônia urbana, que é uma coisa que o presidente Lula falou várias vezes no discurso dele, que quem está fora daqui tende a ter um olhar sobre o que é a Amazônia e cobrar o país ou cobrar outros países que têm floresta tropical, né, para que eles protejam as florestas e tudo mais, sem entender exatamente o que é a Amazônia. E, claro, ninguém vai aqui conseguir ter uma visão geral de toda a Amazônia, mas é isso, estamos no coração da Amazônia, de fato. E estamos numa área urbana, mas, né, então, esses contrastes, eu acho que, assim, dá um pouco mais de realidade para as pessoas, né? E agora, assim, e a região, ela está já sendo muito impactada pela mudança do clima. 2 estudos agora acabaram, esse de Belém, né, foi lançado agora, e 2 estudos, teve um na semana passada, um nessa semana, mostrando, por exemplo, trazendo mais dados sobre o que a gente já falou várias vezes, que foram as 2 secas extremas que a gente teve em 23 e 24. Um deles, por exemplo, lembra, vocês com certeza vão se lembrar, em 2023, que teve uma notícia de que centenas de botos, né, estavam morrendo no lago Tefé, que fica no Médio Solimões, no estado do Amazonas, né? A gente está aqui no Pará, mas isso é no estado do Amazonas, aqui do lado. E, né, os botos de repente começaram a morrer, assim, e aquilo foi meio o prenúncio daquela seca que viria um pouquinho depois. E aí acabou de sair um estudo na revista Science, que é uma das mais prestigiosas do mundo de ciência, por pesquisadores do Instituto Mamirauá, que fica exatamente nessa região, e eles conseguiram ver que a temperatura desse lago, durante a seca, a superfície do lago chegou a reduzir em 75%, imagina, formando várias poças rasas, né, com menos de 50 centímetros de profundidade, e aí eles viram que a temperatura da água por vários dias, e aí, assim, até em outros lugares que, sei lá, a profundidade chega a ser de 2 metros, mesmo ao longo desses 2 metros, você tinha temperaturas de 40 graus Celsius. Em alguns lugares chegou a 41 por alguns dias. Gente, 41 graus é mais do que um banho de banheira quente. A gente não entra numa banheira quente de 41 graus. Imagina os botos, que são mamíferos feito nós, né? É surreal, assim. Só para comparação, em geral, a temperatura do lago ali é de, no máximo, 30 graus. Então, assim, realmente aumentou muito. E um outro estudo igualmente alarmante mostrou que as florestas alagadas da Amazônia, e eu não sei muito bem, quem não conhece a Amazônia se entende isso, mas boa parte da floresta tem florestas que ficam parcialmente submersas mesmo num período do ano, né? Chamado de floresta alagada, que são as várzeas, os igapós. Então vocês imaginam que uma floresta que vive com essa quantidade de água por uma parte do ano, fogo é uma coisa que não faz parte da história, né, da evolução dessas florestas. E aí, essas florestas alagadas, por causa da seca extrema que teve em 23 e 24, queimaram barbaramente. E eles viram, gente, uma coisa surreal, assim, que teve a área de florestas queimadas, alagadas, foi maior do que toda a área desmatada na Amazônia no ano passado, que a gente até disse outro dia, né, que foi a terceira menor taxa, né, de desmatamento, mas floresta alagada queimada foi ainda maior. Então, assim, a gente vê que realmente a Amazônia, né, ela está num sistema muito frágil e já sendo muito impactada, e essas coisas estão sendo ditas aqui. E Giovana, falando ainda sobre essa coisa da realidade da Amazônia, né, não dá para a gente falar sobre a Amazônia sem falar dos povos indígenas. Como é que está a participação dos povos indígenas na COP? Bom, a gente, de novo, né, tá gravando na terça-feira, agora na quarta vai ser oficialmente lançada a Cúpula dos Povos. E Cúpula dos Povos é muito interessante porque foi uma ideia que surgiu
Em 92, lá atrás, né, quando teve a Rio 92, que é a mãe das COPs, né, a mãe de tudo isso aqui que a gente está falando, e naquela época você teve, né, a parte de negociação ocorrendo no Rio Centro e no aterro do Flamengo, a famosa Cúpula dos Povos, que foi uma coisa incrível, impressionante, mobilizou as pessoas, né, começou a trazer a consciência ambiental e climática, né, de um modo mais forte aqui no Brasil. A gente está com uma expectativa de que aqui em Belém vai ser talvez igualmente grande. Tem um anseio da sociedade civil, dos povos tradicionais em se manifestarem, em falarem. As últimas 3 COPs foram extremamente murchas em termos de participação da sociedade, do povo. Você não viu marcha pelas ruas. A gente tem aqui a estimativa de que vai ter essa grande marcha no sábado agora, dia 15, que, olha, assim, expectativas altíssimas para essa marcha. E aí, então, essa Cúpula dos Povos, ela começa agora nessa quarta-feira, oficialmente, com uma barqueata. Estão previstas mais de 150 embarcações, né, barcos, navegando pelo rio Guamá, e aí a chegada desses barcos todos vai marcar, então, o início da COP, da Cúpula dos Povos, perdão, e, inclusive com grandes lideranças, né, como o cacique Raoni. E aí, depois disso, então, eles vão todos ficar hospedados no campus da Universidade Federal do Pará, mas a gente está falando de mais de 1.100 organizações de 62 países. Sério, literalmente, assim, boa parte do mundo vai estar aqui, né, participando da Cúpula dos Povos. Eles têm alguns temas ali que eles vão discutir ao longo desses dias. Então, tem discussão sobre reparação histórica, tem discussão sobre transição justa, né, que é uma forma de você fazer transição energética, mas pensando nas populações. Tem discussão sobre mulheres, né, gênero, e aí eles vão fazer essas discussões ao longo dos próximos dias. Então começa na quarta, aí quinta, sexta, né, e aí no fim da sexta eles devem fazer uma declaração conjunta com a posição deles para ser levada. Ela vai ser levada nessa marcha no sábado e também vai ser apresentada para a presidência da COP. Vai ter uma reunião entre representantes da Cúpula dos Povos com o embaixador André Correa do Lago, justamente para trazer, então, o que é a demanda da sociedade civil. Maravilha, então a gente tem muita coisa ainda para ver, você trazer aí sobre a COP, né? Mas, por enquanto, a gente vai para o quadro Dicionário da COP30, uma parceria da Agência Pública com a TVT, onde toda semana a Isabel Seta traz uma palavra que faz parte aí da conferência. E dessa vez, Isabel, qual que é a palavra de hoje? Você já deve ter reparado que nessas negociações climáticas tem sigla pra tudo. Eu tô aqui pra te explicar o significado de uma que deve aparecer bastante agora na COP30. GST, que em inglês significa Global Stocktake, e que a gente pode traduzir como balanço global. O GST é uma avaliação, ou um balanço, para ver se o mundo está se aproximando dos objetivos do Acordo de Paris para impedir que o aquecimento da Terra ultrapasse 1,5 graus. Como prometer é fácil, mas cumprir é que são elas, o Acordo de Paris determinou que esse balanço seja feito a cada 5 anos. O primeiro deles foi finalizado em 2023. E a má notícia é que ele mostrou que a gente não está no caminho para limitar o aquecimento global. Mas o bom é que o GST também mostrou o que a gente precisa fazer. A medida mais importante é diminuir muito o uso dos combustíveis fósseis. Algo que os países produtores de petróleo não estão lá muito a fim de acatar. O GST mostrou o caminho. A grande questão é se os países vão seguir nessa direção a tempo de evitar o pior. E antes de ir embora, é hora de agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam a Pública através do programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores por apenas R$20 por mês, menos que um pão de queijo ali na COP, você pode acessar apoie.apublica.org ou fazer um Pix agora mesmo para contato@apublica.org.
A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Antes, primeiro, né, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana, até semana que vem, diretamente de Belém. Abraço, Terto. Abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal. E Marina Amaral, um abraço, até semana que vem. Um abraço, Terto. Gi, bom trabalho aí em Belém, hein? Obrigada. Agora que o Bom Dia Fim do Mundo está chegando ao fim, chegou a hora de dar uma dica de outro podcast da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua escuta. A dica de hoje é o podcast Economia do Futuro, que traz conversas sobre mercado de carbono, energias renováveis e o papel do Brasil nessa nova realidade climática. Procura aí pelo Economia do Futuro no seu tocador favorito e boa escuta. Semana que vem, quinta-feira bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Quinta-feira às 17h30 no C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, 11h30 da noite, no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Na semana que vem, fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo.